Vamos para a palavra. Quero que você abra sua Bíblia, o segundo livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos ler os 13 versículos desse capítulo. Está escrito assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jedida, filho de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e o que deem na mão dos que têm cargo da obra, e os que estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedra lavradas, para repararem a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, dando-lhe conta, disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Aquibor, filhos de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Somente até aí. Pode se sentar, meus irmãos. Ontem, dia 31 de outubro, foi comemorado 498 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, irmãos, foi um momento histórico que marcou a ruptura da Igreja Bíblica com as tradições da Igreja Romana. E o que aqueles homens, como Lutero, Zwinglio e Calvino fizeram, não foi nenhuma novidade. Eles apenas obedeceram o que a palavra nos ensina, voltando-se a Deus através da Escritura. Naquele momento de escuridão, de frieza e aridez espiritual, eles obedeceram a palavra de Deus. E com isso eles experimentaram um avivamento bíblico resultante de uma reforma bíblica genuína. O título do meu sermão é O Verdadeiro Avivamento e a Reforma Bíblica. A exemplo daqueles reformadores do século XVI, o texto bíblico de hoje nos mostra um grande avivamento e uma grande reforma vivida no século VII a.C., no reinado do rei Josias de Judá. O povo andava distante de Deus, envolvido com idolatria, com culto indevido, mas isso mudou quando o livro de Deus foi encontrado e exposto àquelas pessoas. Nós vemos alguns pontos importantes vivenciados nesse grande avivamento e nessa reforma nos dias do rei Josias. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos: o reino de Judá já se tinha também entrado nos caminhos de Israel e estava desviado do culto do Senhor. Desde os dias de Salomão, quando, por imprudência, aquele rei que primeiramente havia sido piedoso, deu ouvidos às suas mulheres não judias e edificou em todo Israel, do reino do norte até o sul de Judá, altares aos deuses das suas esposas. Daí por diante, então, irmão, cada rei que se levantou era mais ímpio do que o anterior. O reino foi dividido, Israel ao norte e Judá ao sul. E Israel
já se corrompeu no primeiro reinado. No primeiro reinado de Israel, a capital já foi transferida para Samaria e lá foi edificado um altar para um culto paralelo ao culto que se prestava em Jerusalém. Mas, com o passar do tempo, até mesmo o reino do sul, Judá, se corrompeu. E a última barbárie que o livro dos Reis nos relata antes dessa situação foi quando o rei Manassés profanou o templo de Deus, construindo altares a Baal dentro do templo de Deus, construindo câmaras para prostituição cultual dentro do templo de Deus. Antes do rei Josias reinar, houve uma grande perseguição aos reis de Judá e a sua descendência. E o rei Josias foi escondido até os 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade ele assumiu o trono. Parece cedo demais, né? E com 26 anos, é isso, né? 18 mais 8, ele toma uma atitude diante daquela situação que Judá estava vivendo. E é a partir dessa atitude que nós começamos a ver o avivamento vivido naqueles dias. Os pontos do avivamento vivenciados no reinado de Josias são, primeiramente, irmãos, a reparação do templo. O texto relata a respeito do rei Josias algo que ele não relata a respeito de nenhum outro rei. O versículo 2 diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai. Não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Josias era um rei piedoso, diferente de Manassés, diferente dos reis que o precederam. Levantou-se um rei piedoso no trono. E ele ordena a restauração do templo. Tudo começou a mudar quando o rei mandou restaurar o templo e andou com retidão diante de Deus. Aqui eu vejo uma coisa importante: a influência causada pela liderança piedosa ou ímpia sobre o povo. Se eu tenho um líder ímpio, eu tenho um povo ímpio. Se eu tenho um líder piedoso, eu tenho um povo piedoso. Segunda coisa, irmãos, compare esse acontecimento com o relato de Mateus 21, 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as suas mesas, os cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covios de ladrões. Josias, irmãos, significa Deus que te salva. É o mesmo nome de Josué, é o mesmo nome de Jesus. Não é por um acaso que esse avivamento foi vivido nos dias do rei Josias. Deus poderia ter levantado qualquer outro rei piedoso, mas o rei a quem Deus levantou com piedade para restaurar, reformar a fé nos dias de Judá foi o rei que se chamava Deus que te salva. O mesmo nome do Deus que me salvou, Jesus, o nosso Senhor. E a exemplo do rei Josias, Jesus também opera uma purificação no templo. Jesus também restaurou o templo de Deus. O templo, que era um lugar fixo, geograficamente falando, uma casa construída em Jerusalém, foi transportado para dentro do corpo dos cristãos. O templo que Jesus restaurou foi a minha e a sua vida. Os nossos corpos são templo de Deus. E essa congregação onde o templo de Deus se reúne também é templo e habitação de Deus. O corpo dos cristãos e a assembleia desses cristãos é o que o Novo Testamento chama de templo de Deus. O templo de Deus deve ser uma casa de oração, um lugar de relacionamento com Deus. Eu devo me relacionar pessoalmente com Deus e também devo me relacionar em comunhão com os meus irmãos, todos num só espírito, a fim de prestar culto a Deus.
e proclamar a sua palavra. Mas Jesus disse aos fariseus dos seus dias que, embora o templo devesse ser uma casa de oração, ele havia sido transformado num covil de ladrões. Quem são os ladrões que corrompem o templo de Deus, meus irmãos? São os falsos profetas. São os criadores de heresias. São os que permitem a idolatria no culto cristão. São aqueles que introduzem o culto estranho, o sincretismo, as adições ao culto bíblico. Meus amados, é triste, é deplorável ver a saúde da igreja evangélica brasileira. Para nós, chega a ser até cômico, de tão bizarro que é o que se vê na televisão. Homens e mulheres incapazes, fazendo absurdos, ignorâncias, em nome de Jesus. Você acha que é muito diferente do que Josias estava vendo aqui? Só está faltando para a igreja de hoje um casal subir no altar e ter relações sexuais diante de todos. Porque era só isso que o templo nos dias de Josias tinha a mais do que tem hoje a igreja. Meus amados, eu não posso concordar com um evangelho de prosperidade. Eu não posso concordar com homens vendendo curas. Eu não posso concordar com uma mensagem diluída, maquiada, para tentar atrair a atenção do jovem, para tentar atrair o jovem com outra coisa que não seja a pregação do evangelho que diz: você é um pecador e está indo para o inferno, mas Deus quer te salvar. Qualquer pessoa pode ser convertida com essas palavras. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. E toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. O fogo que não se apaga. Mas as igrejas querem trazer uma outra cara, uma outra roupagem, uma outra mensagem para esse evangelho velho e desgastado. O evangelho não precisa de nada que não sejam as palavras ditas por Jesus. Esse mesmo sentimento, irmãos, que eu quero transmitir para vocês, foi o sentimento que houve no coração de Lutero, Calvino, Zwinglio. Esses homens que viveram dias em que a igreja romana vendia a salvação, a fé e manipulava o culto ao seu bel prazer, ao desejo dos reis e papas que governavam a igreja. Eu gostaria de estar com uma voz melhor hoje. Eu gostaria de gritar isso que eu estou falando. Sabe por quê, meus irmãos? Que muitas vezes, quando você diz que é evangélico para alguém, já te olham com uma outra cara por causa dessas pestes, dessas pragas, desses demônios travestidos de pastores. Se te perguntarem se sua igreja é igual a do Valdemiro, diga não, porque aquilo não é uma igreja. Se te perguntarem se a sua igreja é igual à Universal, diga que não, por favor, porque a Universal não é uma igreja. Se te perguntarem se na sua igreja abençoa a vassoura para varrer a casa, por favor, digam que não, porque as igrejas que fazem essas imbecilidades estão prostituindo o evangelho, tanto quanto Manassés prostituiu o templo de Deus, tanto quanto Roma prostituiu a igreja nos dias dos reformadores. Eu não posso concordar, eu não posso aliviar, eu não posso achar que eu tenho que deixar eles nos lugares deles, porque eles estão profanando o evangelho do meu Jesus. Se eles estivessem falando de Maria, se eles estivessem falando de Chico Xavier, do que eles quisessem, eu ia deixar eles no lugar deles. Mas como eles falam, como se falassem pelo mesmo Jesus que eu tenho pregado, isso me indigna. Isso me irrita. Não, eu não vou aliviar com esse evangelho. Não, eu não vou aliviar com esses falsos profetas, porque Jesus não aliviou. Porque quando Jesus chegou ao templo e havia ali um covil de ladrões, vendendo a mensagem, vendendo o culto, comercializando a fé, ele derribou a mesa dos que trocavam dinheiro por bênçãos.
Quando Jesus foi apertado pelos líderes religiosos da sua época, ele expôs a hipocrisia e a mentira deles. Jesus ensinou os seus discípulos a se afastarem daqueles hipócritas. Não, Jesus não ficou na defensiva. Jesus não ficou esperando os discípulos perguntarem o que ele pensava a respeito dos fariseus. Ele dizia: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Irmãos, cuidado com o fermento da igreja universal, da igreja mundial, da plenitude do trono de Deus. Cuidado com o fermento do evangelho, da teologia da prosperidade. Cuidado, irmãos, com o que é chamado de igreja nos dias de hoje. Cuidado com o evangelho que você lê na internet, que você assiste na televisão. Cuidado com pastores que têm uma procedência duvidosa. Homens que denúncias, volta e meia, expõem algum traço de desonestidade na sua conduta. Cuidado, meus irmãos. Mas Jesus restaurou o templo. Josias restaurou o templo. Josias tirou os falsos profetas de dentro do templo. Jesus tirou os cambistas. Nós precisamos tirar os falsos profetas do altar das nossas igrejas. Por que você diz nossas, Tiago? Porque há muitos irmãos e amigos nossos congregando em igrejas sinceras, mas que têm tido falsos profetas atrás dos seus microfones. É nosso dever, meus irmãos, denunciar. Por causa dessa restauração, houve um fato que mudou a história. O versículo 8 diz que durante a restauração do templo foi encontrado o livro de Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui é o poder de Deus. Deus preservou a sua palavra através dos tempos. Mesmo durante esse período em que reis ímpios governavam, Deus deu um jeito de uma cópia dos 5 livros de Moisés estarem escondidos em algum lugar dentro daquele templo. Meus irmãos, não é como hoje, que eu tenho 10, 12, 15, 20 Bíblias. Não. Naqueles dias ninguém tinha a palavra de Deus. Porque se as tivesse, não teria sido uma surpresa terem encontrado o livro de Deus. Não teria sido manifesto ao rei terem encontrado o livro de Moisés. Isso também aconteceu nos dias da Reforma Protestante, no século XVI. Quando aqueles homens reencontraram a Escritura, eles compreenderam a mensagem. A reforma, irmãos, começa quando nós encontramos a Escritura, a Bíblia. Quando eu encontro a Bíblia, quando eu encontro a mensagem contida no livro, eu começo a vivenciar um avivamento e uma reforma na minha vida. Terceira coisa que acontece, é o óbvio, mas tem que ser dito, versículos 8 e 10. Foi lido o livro. Talvez você diga assim para mim: Tiago, que redundância, encontrou o livro, leu o livro. Mas não é tão fácil assim quanto parece. Porque hoje você tem o livro e não lê o livro. Então não é óbvio ter o livro, ler o livro. Ter o livro é uma coisa, achar o livro é uma história. Lê-lo é outra completamente diferente. Como será que foi que o Safã leu o livro? Será que ele abriu? É lógico, os 5 livros deviam ser uns 10, 20 rolos, né, de papiro. Será que ele abriu o rolo 8 em qualquer lugar e leu um versículo qualquer? Deixa eu fazer isso aqui em qualquer um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Será que ele leu aqui o que para nós hoje é o Êxodo 28? Depois farás chegar o teu irmão Arão e os seus filhos, os filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal. Levítico 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário e puseram nele fogo. Não, meus irmãos, eu tenho absoluta certeza que ele pegou o rolo 1, e quando ele abriu o rolo 1 estava escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele só parou de ler quando disse: e morreu Moisés da idade de 120 anos. Eu tenho absoluta certeza que ele leu desse jeito, irmãos. Leu o livro todo. Meus amados, leia esse livro todo. Tudo que nele está escrito diz respeito ao Rei Jesus.
Quando você abre lá no Gênesis 1:1 e lê, no princípio, Jesus é o princípio. E quando você abre lá no Apocalipse 22:21 e você lê amém, Jesus é o amém, querido. Talvez você me diga, Tiago, mas um livro também fala de mortes. Mas o livro também fala do pecado. Mas o livro também fala de juízo. O livro fala tudo a respeito de Jesus. A mudança começou a partir desse fato. A leitura fez com que aquele rei piedoso tomasse decisões a respeito de si e a respeito daquele povo por ele liderado. Não basta ser um homem piedoso. É preciso conhecer o livro para saber o que fazer. Depois disso, o quarto ponto, houve convicção e arrependimento. Versículo 11 e 13. Diz que o rei indignou-se ao ouvir a leitura do livro, rasgou as suas vestes e mandou que se consultasse a Deus através de profetas o que deveria acontecer, porque os seus pais não procederam conforme as palavras daquela leitura. O livro expôs em rosto o pecado que eles estavam vivendo naquele momento. Sabe por que a igreja passa por essa parafernália que nós vemos e que eu fico chateado? Porque não lê o livro. Porque no livro está condenando tudo isso que eles andam fazendo. Se eles lessem o livro, eles não leem, irmão. Não leem o livro. Se eles lessem o livro como o livro é, o livro lançaria em rosto o seu pecado. Por causa disso, Deus trouxe juízo. Versículo 16 e 17 nós lemos. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre esses seus moradores, a saber todas as palavras que se leu no livro Rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Qual foi o juízo que Deus trouxe sobre o reino nos dias de Josias por causa do conhecimento da palavra? Porra, vai trazer o conhecimento da palavra, não era para trazer bênção? Não! Primeiro era preciso trazer juízo. Depois bênção. Primeira coisa, trarei mal sobre esse lugar. Todas as palavras que foram lidas no livro. Mas o livro fala que seria trazido mal? Fala sim, irmãos. O finalzinho do livro que o Safã leu, Deuteronômio 28. Fala do mal que viria. Vamos ler até o versículo 20. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, os frutos dos teus animais, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas, bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Em tudo que puseres as tuas mãos, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E o Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dá. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar as obras de sua mão. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, não por cauda. E só estarás em cima, não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. E não te desviará de todas as palavras que te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Glória a Deus, irmão! Que bênção, que maravilha! Mas não acaba aqui, bendito! Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus,
para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, maldito a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, as crias das suas vacas, os rebanhos das suas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo quanto puseres as mãos para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pela qual me deixastes. E se eu seguir lendo, é mais desesperador ainda. Foi isso que o rei leu. Por isso que o rei disse: vão consultar um profeta para ver o que nos acontecerá. Porque ele sabia que algo de Deus aconteceria, porque os que vinham antes dele haviam procedido loucamente. Deus mandou o mal. Que mal? O mal que estava contido no livro. Por quê? Porque o deixaram e porque queimaram incenso após outros deuses. Irmãos, quando você faz uma campanha da rosa ungida, você está deixando Deus e está servindo a um demônio. Está servindo a qualquer coisa, menos ao Deus do livro. Mas nem tudo são trevas, amados. Deus poupou o rei Josias do castigo. Versículo 18 e 19. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as suas vestes e choraste perante a mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei resposta. Todo esse mal tinha que acontecer com o povo, porque o povo procedeu impiamente. Mas aquele que, ao ouvir do juízo de Deus, rasgou as suas vestes, indignou-se e chorou, ele foi poupado. Poupou porque o seu coração se amoleceu diante da pregação da palavra. Foi poupado porque humilhou-se ouvindo a lei, rasgou as suas vestes, chorou diante do Senhor. Tem que ser essa a nossa atitude, irmãos. Um coração quebrantado. Humilhar-se diante da autoridade da palavra de Deus. Rasgar as vestes significa indignar-se. Chorar diante do Senhor pelo juízo iminente que vem sobre a igreja dos dias de hoje. Diante de tudo isso, o versículo 23 narra uma reforma. Josias renovou a aliança de Deus com o povo. Josias chamou todo o povo para se ajuntar no templo e leu o livro para eles. Ele se levantou como um pilar e fez uma aliança com o povo, para que caminhassem perante o Senhor, obedecendo os seus mandamentos com todo o coração e alma. E todos se colocaram em pé, aceitando e confirmando essa aliança, que iriam obedecer. A renovação espiritual do rei Josias observa os princípios bíblicos, não a tradição da idolatria que o povo e o reino se encontravam. O princípio bíblico essencial e verdadeiro para o avivamento é o arrependimento sincero dos pecados. Sempre que há arrependimento verdadeiro, pecados específicos são reconhecidos e confessados. Os falsos mestres são disciplinados, as práticas mundanas são abandonadas e os padrões de santidade são restaurados. Falar em reforma ou em avivamento sem incluir uma mudança de postura e um arrependimento significa que não há propósito sadio nem real mudança no coração e na maneira de viver do povo. Reforma é isso, amados. Reforma não é aula de história da religião. Reforma é arrepender-se diante da palavra de Deus, diante do pecado, da justiça e do juízo que ela nos lança em rosto. É voltar dos nossos maus caminhos, voltar-se para Deus segundo a sua palavra, não segundo tradições hipócritas, não segundo o modo e o juízo da sociedade que nós estamos inseridos. Por fim, depois de tudo isso, o rei toma ainda uma última decisão. A restauração do culto. Depois você lê na sua casa o capítulo 23 todo. Mas resumidamente é o seguinte. O resumo da reforma é: leu a lei para o povo. Fez uma nova aliança.
Tirou do templo e destruiu os utensílios do culto a Baal. Eliminou os sacerdotes idólatras. Trouxe os sacerdotes de Judá. Derrubou todos os altares e edificados por outros reis a outros deuses estranhos. Celebrou a Páscoa conforme o que estava escrito no livro da aliança. Eliminou os adivinhos, as imagens, os ídolos, etc. Converteu-se ao Senhor com todo o seu coração, alma e forças, de acordo com o exigido no livro. Diante de tudo isso, resta responder. O que é reforma? O que é reforma, irmãos? É um retorno às Escrituras. A reforma protestante, que completou 498 anos do século XVII, foi um retorno daqueles padres às Escrituras, rompendo com a igreja romana, deixando as tradições e os dogmas antibíblicos para retornarem à Escritura. A reforma nos dias do rei Josias foi um retorno às Escrituras. O que a igreja brasileira precisa hoje é um retorno às Escrituras. É preciso lançar em rosto o que a Escritura diz a respeito do que essas igrejas, ou falsas igrejas, fazem com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. É preciso um retorno urgente. É preciso que essa mensagem chegue ao ouvido de todos. É preciso que essas pessoas se arrependam, deponham seus líderes, como Josias depois os sacerdotes do culto de Baal. Que esses homens que profanam o templo de Deus sejam eliminados, sejam desacreditados, e que outros sacerdotes, lógico, todo cristão é um sacerdote, mas que outros líderes, pastores, sejam introduzidos de forma piedosa nas igrejas. O que é avivamento, irmãos? A igreja procura um avivamento e não sabe sequer o que é avivamento. Não, amados, avivamento não é quando há barulho. Avivamento não é quando há aplausos. Avivamento não é quando há glória a Deus e aleluia. Avivamento não é quando o culto não tem hora para acabar. Avivamento não é quando as pessoas oram em línguas estranhas. Avivamento não é cura divina acontecendo. Avivamento não é isso. Não adianta procurar nas igrejas por avivamento, onde se está buscando sensacionalismos. Compara o que diz Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdotes diante de mim. Não é a ignorância, não é a falta do conhecimento, é a negligência do conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitei. Se negligência bíblica é igual a morte, conhecimento bíblico é igual a avivamento. A resposta é: avivamento é devoção ao estudo das Escrituras. É ouvir, entender e praticar. É só assim que a igreja viverá um avivamento. É só assim que o número de divórcios no seio da igreja diminuirá. E o número de casamentos entre cristãos aumentará. É só assim que o número de crimes entre cristãos professos diminuirá. E a criminalidade, de uma forma geral, na sociedade também diminuirá. Quando resultados práticos de um avivamento verdadeiro, um retorno às Escrituras, surtir efeito na vida dessas pessoas. Como aconteceu nos dias de Josias, nos dias de Lutero. Hoje nós precisamos de um retorno às Escrituras, um retorno pessoal, um retorno coletivo, a fim de vivermos um real avivamento que nos traga resultados práticos, um padrão de vida em santidade e obediência a Deus. Meus amados, hoje quando se diz 498 anos de reforma, não é comemorando 498 anos que um padre alemão pregou uma folha de papel na porta de uma igreja. Não se está comemorando 498 anos que o mesmo padre alemão queimou a bula de excomunhão papal. Se está comemorando 498 anos que uma geração que vivia na obscuridade, sem poder ter esse livro nas mãos, mas Deus encontrou uma maneira de trazer o livro nas mãos daquelas pessoas e trazê-las de volta para si através do livro.
Hoje nós podemos. Há 2 anos, irmãos, que eu tenho me reformado. Eu também já fiz campanha de rosa. Eu também já ungi tudo quanto era coisa. Eu também já participei de todo esse besterol. Mas quando o livro me lançou em rosto essas asneiras, eu me arrependi. E ainda não alcancei o padrão de perfeição longe de mim. Mas eu estou atento para aquilo que o livro diz, caminhando em direção a Deus, no padrão do livro. Faz isso também, meu amado. Se reforme. Volte às Escrituras. Volte a sua atenção para o Deus das Escrituras. Como Ele nos ordenou. Como Ele nos orientou. Num manual. Como me servir. Como me obedecer. Como me agradar. Como herdar a vida eterna. Está tudo aqui, amado. Não precisa fazer nenhum sacrifício de tolo para aprender o que o livro ensina. Apenas leia-o. Entenda-o. E pratique o que ele diz. Rompa com tudo aquilo que não é puro e sincero, de acordo com a Bíblia. Josias rompeu com tudo que estava de errado. Lutero, Calvino, John Knox romperam com tudo que a igreja romana estava fazendo. Nós precisamos romper com esse evangelho. Nós não podemos dar as mãos para eles. Não podemos tê-los como irmãos em Cristo. Não podemos, irmãos, marchar junto com essa corja de ladrões, esse covil de salteadores. Nós precisamos nos santificar, nos separar disso tudo e viver o que a Escritura nos ordena. Só assim nós teremos segurança de sermos salvos pela graça de Deus. Vamos participar da ceia agora. Se coloque em pé.